Olá, senhores. Meu nome é Sidney Fabiani, eu sou o presidente e fundador da Gemelo Data Centers e eu quero falar para vocês hoje de uma série que eu estou criando de vídeos sobre a importância das especificações técnicas na hora de escolher seu novo data center. Primeiro dessa série a gente vai falar sobre por que construir ou não um data center baseado em uma norma de mercado, ok? Bom, existem algumas normas no mercado. A TIA 942 é a que deu origem aí às normas internacionais. No Brasil você tem uma norma jabuticaba, não por acaso tem uma árvore de jabuticaba aqui, só existe no Brasil, que é a NBR 15247, que atende apenas uma empresa. É uma norma que já está em desuso desde 2012, praticamente não se usa, 1 ou 2 data centers por ano, só realmente empresas que não estão na vanguarda aí dos novos data centers, tá? A norma mais usada é a TIA 942, apesar de existir a Uptime é uma norma muito parecida com a da TIA 942, a gente tem usado bem mais a TIA 942, por quê? Porque ela vem de uma organização aí sem fins lucrativos, tá? Que tem como objetivo permear os principais processos é a melhor maneira de se construir um data center no mercado, ok? Então, a gente sempre se baseia, ou a maioria das vezes, a gente vai se basear preferencialmente na TIA 942.org, e ali você tem as empresas que estão ou não certificadas. Por que, então, se basear ou não numa norma? Bom, primeiro, o cliente final, quem compra do cliente final, seja ele público ou privado, é sempre um generalista. Então quem está lá do outro lado não é um especialista de data center, ele vai entender um pouco de data center, um pouco de TI, um pouco de rede, um pouco de cabeamento, um pouco de conectividade, um pouco de software e assim por diante. Então é óbvio que há de se presumir que essa pessoa não tem condições de escrever na totalidade das definições necessárias o que precisa ter um data center. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que essa norma, e principalmente a TIA 942, ela foi criada pela indústria de data centers mundial. Tá? Então ela tem as melhores práticas para se construir um data center. Ela não está pensando em favorecer um fabricante ou outro fabricante, ela está pensando em favorecer o melhor data center possível. E aí por isso que ela classifica os data centers em níveis. Vocês já ouviram falar do Tier 1, Tier 2, Tier 3, Tier 4, ou nível 1, nível 2, nível 3, nível 4. A Uptime tem a patente do nome Tier, então a norma TIA 942 ela usa na verdade nível ou level, ok? O que é o mais comum no mercado? Até pouco tempo atrás os níveis 2, tá? Os Tier 2. Mais de alguns anos para cá, e aí eu posso dizer que a entrada da Gemelo no mercado mudou bastante isso, temos 23 anos de vida, mas dedicados a data center em 2011. E dedicados a data center Tier 3 a partir de 2015, já são 8 anos. Tá? Então a gente já tem aí, nós temos mais de 100 data centers operando no Brasil, mas há mais de 80 deles são data centers Tier 3. O que significa isso? Significa que o data center tem um nível de disponibilidade maior do que se ele fosse Tier 2 ou Tier 1, e a mesma coisa para Tier 4. A gente vai explorar isso em outro vídeo. O que eu quero explorar aqui hoje é a importância de seguir uma norma. Então, como eu disse, o cliente não tem como ser o maior especialista do mundo em data center. Número 2, a norma ela não privilegia nenhum fabricante, o que é muito interessante, né? E terceiro, tira da responsabilidade de quem está comprando se o data center entregue está ou não atendendo às premissas requisitadas. Por quê? Porque ele vai atender uma norma. Claro, como é que faz para comprovar que a norma foi atendida? Certificação. Então, um terceiro acreditado no mercado, então não adianta ser qualquer terceiro, um terceiro acreditado no mercado, tá? Ele vai dizer, vai analisar e vai confirmar que a norma está perfeitamente seguida. Isso gera um certificado que vai acompanhar o data center pela vida dele. Tá? Então, essa é a grande importância de se usar uma certificação na hora de comprar um data center. Muitos me perguntam o seguinte: ok, eu exijo a certificação, eu exijo que se siga a norma. Como é que eu garanto que o cliente, que o fabricante vai seguir aquela norma? Como eu já disse, a certificação que o acompanha. Você tem mais de um tipo de certificação. A mais comum, e a que a gente recomenda, inclusive, é a certificação de projeto. Ou seja, o fabricante deve garantir que o projeto que ele desenhou
segue a certificação TIA 942. Então, se ele apresenta essa certificação, está garantido que o projeto dele segue aquela norma naquele nível que foi escolhido. O que a certificação normalmente diz? Ela vai seguir os principais parâmetros que tem que ser certificados. Então, nível, como a gente já disse, né? E o nível 3 é o mais usado hoje no Brasil. Eu tenho uma opinião, inclusive, sobre isso que a gente vai explorar depois, mas é que não faz muito sentido se construir um nível 4. Ele é tão mais caro que o nível 3, que quando os meus clientes recomendam, me perguntam se eles devem ou não fazer um nível 4, eu recomendo a eles fazerem 2 níveis 3 em locais separados. O preço não é tão diferente e é óbvio que a disponibilidade de 2 data centers Tier 3 é maior do que a de um Tier 4 pelo problema de localidade, pelo problema geográfico. A gente recomenda que todas as especificações técnicas nas RFIs ou RFPs que vão para o mercado privado ou os termos de referência que vão no mercado público, eles exijam claramente que a empresa tenha certificado seu projeto no nível que o cliente está comprando. Nesse exemplo aqui, no nível Tier 3. Então ele vai mostrar a certificação que pode ser validada no site da certificadora. E adicionalmente, ele tem que apresentar um atestado de capacidade técnica que comprove que ele já entregou um data center no nível 3 e que esse data center não teve nenhum problema após a entrega por um determinado período. Então, é isso que garante que você vai estar coberto pela certificação, que o data center que você vai receber nada mais é do que um data center que foi certificado. Vale uma última ressalva. Há algum tempo atrás, não existiam certificações específicas para data centers outdoor e indoor, eram todos tratados da mesma forma. Nós tivemos uma briga muito grande nesse mercado, até que alguns anos atrás, as certificadoras aceitaram criar uma certificação específica para data centers indoor. Por que isso é importante? Porque o data center indoor versus o outdoor, eles são muito diferentes, tá? Então, o data center indoor, ele é muito mais simples de ser construído. Ele está dentro de um edifício que já existe. Ele já está protegido pela segurança tanto física como de intempéries, por exemplo, do prédio. Esse é o lado que facilita o data center indoor. Qual que é o lado que complica? Ele está dependente do prédio, ele está dependente da estrutura elétrica desse prédio, e da estrutura lógica e física. Então, isso é muito importante que se ressalte. Quando você vai para o data center outdoor, ele tem as vantagens de estar separado, segregado do prédio. Qualquer coisa que acontecer no prédio não acontece com ele, ok? Mas ele tem um detalhe, ele precisa ser autossuficiente em relação à energia, em relação a intempéries, em relação a arrombamento, ou seja, física e assim por diante. Então é muito importante que essa certificação exigida, ela seja para o tipo de data center que você está comprando. Ok, claro, quem tem uma certificação para um data center outdoor, é óbvio que deveria ser aceito para um indoor, porque é muito mais simples no indoor. Mas o contrário não é verdade. Nós tivemos muitas discussões no mercado, muitas impugnações, muitos recursos em função disso. Mas hoje é fato que o mercado, quando vai comprar data centers outdoor, não aceita atestados de capacidade técnica ou certificações de data centers que não sejam outdoor, ok? Senhores, obrigado por hoje e até a próxima.